passou 10 minutos? Não, pode começar. Não precisa ser do Problemas técnicos. Estamos falando então sobre o desapego. Vou voltar ali um pouquinho, né? Que esse tema faz com que a gente reflita, né? Que a espiritualidade amiga, elas sempre nos faz essa reflexão, né? Pra gente observar na nossa caminhada, pra gente refletir, pra gente observar os nossos dilemas, os nossos apegos, as nossas aflições. E não é pela gente ser perfeito, né? A gente precisa tentar transformar essas nossas más inclinações. É o nosso esforço, né, gente? Mas o que é o apego para cada um de nós, né? A gente sabe que o apego a gente vê na nossa cabeça bens materiais, né? Não deixa de ser, é o principal, digamos assim. Mas a gente sabe, né, o que cada um de nós sabe por apego. A gente sabe de bens materiais, mas a gente sabe também que existem várias outras formas da gente ter o apego, né? A gente ainda somos almas muito apegadas a bens materiais, às pessoas, meu marido, minha esposa, meu filho. Eu sei que não é fácil, mas vamos lá. Apegados a vícios, apegados às nossas emoções, ao nosso corpo, muitas vezes, ao emprego, apegados ao passado. Ou seja, isso faz parte, né? Muito apegado à matéria. Gente, é uma das chagas, assim, né? Vamos dizer assim, da humanidade, né? É um dos problemas que a gente observa, inclusive na mesa mediúnica, né? Nos passos de obsessão, a gente observa como espíritos que estão ali em sofrimento, buscando um auxílio, eles sofrem de apego, tá? Inclusive, assim, apego à família. Eu sei que é normal a gente ter esse apego da família, né? Mas por isso que a gente traz essas reflexões, pra gente também não ser um apego exagerado, né? Excessivo, né? Esse é o objetivo. Muitos espíritos vêm apegados a bens. É triste, gente, é muito triste ver espíritos como nós, né? Que um dia partiremos do outro lado, apegados a bens materiais. A casa, principalmente, a carro, a família. A minha esposa não pode ter outro. Eu estou dizendo o que a gente ouve na mesa mediúnica. Ela é minha, só minha. Ou ao contrário, vice-versa. Então isso acaba gerando uma obsessão no lar, né? Sem ele perceber, né? Com aquele sentimento do apego, né? Sem perceber que já está em outro plano e que não pertence mais àquele plano, ele precisa seguir. Então isso faz com que a gente possa refletir. Será que a gente vai ficar assim apegado? Será que a gente precisa ficar assim apegado? Né? A gente tinha a primeira casa, Irmãos de Luz, tinha um senhorzinho, tadinho. Ele estava lá na casa, há muitos anos. E quando a gente chegou lá, ele dizia, não, você sai da minha casa. Um espírito, né, gente? Então, assim, olha quanto tempo esse ser estava lá, apegado àquela casa, sem ninguém, sem querer ninguém lá. Então, isso é triste, porque a gente percebe que não existe uma evolução, né? Não existe um caminhar, né? Então, isso nos faz com que a gente possa abrir os nossos olhos, né? Enxergar, que possamos entender que a nossa vida, tudo é emprestado. Quando a gente percebe isso, que tudo é emprestado na nossa vida, talvez dá um clarão, né? Nascemos sem ter nada, morremos sem levar nada. Mas a gente passa a vida toda achando que as coisas são nossas, brigamos por aquilo que não trouxemos e também não vamos levar. Essa frase resume muito, né, o apego, né?
essa valorização dos bens materiais em detrimento dos bens espirituais. Aqueles bens espirituais que realmente são as nossas conquistas. A conquista do espírito, né, para a nossa bagagem eterna. Muitos depositam tudo na posse de bens materiais. Vocês devem conhecer, né, algumas pessoas, né, que às vezes nem vivem a vida terrena aqui por conta de bens materiais, apoderando-se deles como se fossem perenes, imortais, deixando-se levar pela ambição, pelo egoísmo, pelo desejo insaciável de acumular bens, fortuna, sem edificar a futura morada pelos verdadeiros valores da nossa vida. Kardec traz para a gente aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, do desprendimento de bens terrenos. Então vejam só o que ele traz para a gente. É bem profundo isso, né? Em 1857 ele trouxe isso, né? Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer que a tenhais ganho com o vosso trabalho. Há uma coisa que não deveis esquecer nunca, nunca. É que tudo promana de Deus e tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vos emprestou, tendes a lhe restituir. E ele empresta sobre a condição de que o supérfluo pelo menos caiba aos que carecem do necessário. Segundo Joana de Ângeles, nosso corpo físico é uma máquina sublime que a divindade empresta ao espírito. E este se organiza conforme a necessidade da evolução. Portanto, é um empréstimo, a fim de que o ser aproveite essa oportunidade dessa reencarnação e desenvolva e aprimore a sua moral. Esse é o objetivo. Encontramos em Mateus, não é o 7, mas é o 6. Não juntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajunte riqueza no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar ou roubá-las. Pois onde estiveres suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Então a gente sabe que desapegar é uma coisa bem difícil, né? É preservar a alma livre das coisas exteriores, libertando-se das paixões e do ódio, dos impulsos que geram. O meio mais eficaz de combater o predomínio da natureza corpórea é praticar a abnegação e o desprendimento de si mesmo. Quando a gente fala, quando a gente se propõe ao desapego, a gente não significa abandonar tudo, o mundo, vender os bens, morar numa caverna, né, gente? Não é isso, né? Que a gente é merecedor de muitas coisas boas, né? A gente é merecedor de uma casa confortável, de viagens maravilhosas, de ter um conforto realmente. Mas o que a gente faz com o dinheiro? A gente vive para o dinheiro, né? Porque a moral também é a gente poder trabalhar a caridade, ajudar o nosso próximo, né? Porque os bens materiais são necessários, né, no nosso contexto, na nossa vivência. Não quer dizer que a gente precisa não ter as coisas, né? Mas entender que a nossa existência aqui na Terra é transitória e impermanente. E que é imortal e verdadeiro é o Espírito. Desconhecendo ou abdicando desta verdade, muitos comprometem a saúde, a família, os amigos, a própria felicidade em busca de conquistas temporárias. É um equilíbrio, né? A gente precisa desse equilíbrio.
Esquecer ou deixar para mais tarde a nossa evolução espiritual, a aquisição das riquezas que as traças corroem, em troca de prazeres e dos tesouros materiais, é a marca inegável de apego e da nossa imperfeição ainda, né? Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 16, fala da verdadeira propriedade, né? O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixar ao partir, goza ele enquanto ainda permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas sim o usufruto. O que então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo que é de uso da alma. Inteligência, conhecimentos, qualidades morais, as nossas virtudes. Isso é o que ele traz e leva consigo. O que ninguém lhe pode arrebatar. O que lhe será de muito mais utilidade no mundo, no outro mundo do que neste. A gente não pensa nisso, né? Por isso que a gente é muito apegado. A gente nem sequer pensa nisso. Vocês não, eu sei. Mas não é só, né, gente, esse apego financeiro, bens materiais, né? A gente é muito apegado ainda a sentimentos, né? Sentimos muita dificuldade em deixar ir o velho, em deixar o antigo, e acabamos nos apegando àquilo que já se tornou desnecessário na nossa vida. Também aceitar aquelas relações afetivas, relacionamentos, situações, pessoas, e que muitas vezes precisam seguir o seu próprio caminho, seja nesse plano ou em outro. Sofremos muito por esses apegos. Não conseguimos ter aquele desprendimento em relação às coisas que nos cercam. Os relacionamentos, temos que pensar que querer controlar o destino do outro é uma insensatez, pois não conseguimos nem controlar a nossa, né? Muitas vezes a gente não consegue nem cumprir o nosso próprio plano reencarnatório. Imagina a gente tentar controlar a vida e mudar o outro. Quantas vezes nos perdemos no caminho por nos apegarmos a momentos que já passaram. E ali a gente fica preso emocionalmente naquele instante da nossa existência. O apego às pessoas ocorre quando existe esse sentimento de posse sobre a outra. Esse apego está colocado no sentido de depender da pessoa, uma carência. Dessa forma, a gente tem que tomar cuidado com esse apego excessivo. Parar para pensar. Se observar por isso da transformação interior. Que a gente possa olhar isso para dentro e transformar. Mas existem algumas diferenças, né, gente, entre amor e apego. Muitas diferenças. O amor liberta, o apego aprisiona. O amor convive, o apego controla. O amor acalma, o apego aflige. O amor esclarece e o apego confunde. E a nossa realização espiritual não está em apegarmos egoisticamente aos outros, e sim nos interagirmos de maneira fraterna, de maneira altruísta. Precisamos cuidar da nossa caminhada evolutiva, e isso quer dizer que todos nós, isso nos quer de todos nós um desprendimento. Isso significa, né, gente, que a gente sempre tem que lembrar que a nossa evolução é individual. Não adianta a gente se apegar, tudo bem, meu marido, meu filho, mas a caminhada,
A nossa evolução intelectual, os nossos conhecimentos é individual. Eu não consigo mudar o outro para que o outro tenha a mesma coisa. Não consigo botar na cabeça do outro. Então a gente sempre tem que lembrar disso. Isso é muito importante. A individualidade. Porque a gente vai voltar sozinho. Não vai voltar em parzinho, não. E aí? O que a gente adquiriu? De conhecimento, de virtude. Ninguém muda ninguém. Por mais que a gente quer, a gente não consegue. Desta forma, vale lembrar que tudo se encerra na vida. Ela é feita de ciclos. O final de um ciclo ele pode doer muito, mas ele não é o final das nossas vidas. A gente às vezes escuta, né? Ai, eu não vivo sem o meu marido. Vive sim. Ai, eu não vivo sem a minha esposa. Claro que você vive. Então isso é uma forma muito excessiva de apego. A gente vive sim. Basta a gente olhar para dentro. Não é porque algo termina que significa que tudo acaba. Algumas coisas precisam mesmo terminar. Porque por mais que a gente queira, insista e ache que é bom, nem tudo que queremos é bom para nós. É realmente bom para nós. Quando a gente cresce de tamanho, as roupas do passado já não servem mais, né? Isso também vale para pessoas, lugares, situações. Quando a gente cresce, quando a gente muda, tem lugares que já tu não consegue mais ir, já não é a mesma coisa. Situações também. E pessoas também. Então tudo muda. Não dá para insistir no que já não é mais o nosso tamanho. Um final pode ser sempre trazer a dor. E junto com ele, a lembrança do passado, o medo, a incerteza do futuro. A gente precisa também respeitar o nosso sofrimento, a nossa própria vulnerabilidade. Mas também entender e superar que algumas coisas precisam morrer para que outras possam nascer. O final de algo geralmente representa algo muito maior para a gente e a gente às vezes não entende. É o final de um padrão, de uma versão nossa que agora precisa reinventar. É uma luta. A gente sabe que é uma luta diária com a gente mesmo. Mas o importante é a gente nunca deixar de lutar, né? Finais são renascimentos, são processos sagrados em que podemos e devemos mergulhar dentro de nós, rever como chegamos, aonde estamos, que atitudes tivemos, sentimentos, pensamentos. Precisamos reformular qual o lixo interno que ficou acumulado e que precisa ser jogado fora. O que a gente precisa desapegar? E quais as forças e potenciais estão em trabalho de parto, pronta para nascer em nós? Dói nascer, como diz os espíritos, dói mais nascer do que morrer. E a gente morre e nasce muitas vezes, nessa vida mesmo, né? E todos os momentos que a gente se reinventa e tenta começar de novo. Tem coisas que na verdade nos prendem e a gente nem percebe. E quando elas terminam, é que a gente se reinventa, se descobre, faz nascer uma versão nossa, muito mais forte, feliz que antes. Mas hoje a gente enxerga o quê? O apego, a posse. É preciso saber, gente, que quando uma etapa chega ao final e a gente permite que ela se encerre. O fim de um emprego, muitas vezes, né, a gente é pegado, meu Deus, o que eu vou fazer sem emprego? Com medo do futuro. Um relacionamento, um filho que vai viajar, morar fora, a perda de um ente querido, né?
A felicidade da gente consiste em desapegar um pouco das coisas, dessas pessoas, de situações, sentimentos e permitir que a nova etapa se inicie na nossa vida. Assegurando-nos que para não ficarmos magoados e nem deixarmos mágoa nos outros. Isso não significa amar menos ou descuidar, mas ao contrário, enquanto o amor liberta e cuida, o apego aprisiona e sufoca. Allan Kardec ainda afirma: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, caso queira assegurar a sua felicidade tanto neste mundo quanto no outro. Desapegar-se é deixar de ser egoísta e estar cada vez mais próximo de si mesmo, de Deus, e muito, muito mais próximo da tua felicidade. Bom, recomeçar sempre é preciso. Que isso seja o nosso lema, que a nossa realização verdadeira, espiritual, está sempre em servir, amar, evoluir, mudar e doar. Esse é o nosso real objetivo aqui nesse mundão. Para encerrar a reflexão de hoje, eu trago aqui uma mensagem do Divaldo, do livro Francisco, o Sol de Assis, que tem tudo a ver com isso aqui, né? Então ele traz 10 itens, que eu já falei aqui, mas ele vai falar no livro, na mensagem mesmo. 1. Perceba que tudo é passageiro, tudo sem exceção. 2. Viva intensamente o hoje, sem ansiedade exagerada quanto ao futuro e sem lembranças amargas do passado. 3. Tente não criar grandes expectativas. Esse é um pouco difícil. 4. Filtre com equilíbrio as críticas e elogios, não permitindo que fala alguma determine o seu jeito de ser. 5. Liberte-se de tudo que não tem utilidade e se encontra guardado, trancado, parado na sua casa, em sua vida. Movimente. Valorize. 6. Valorize cada relacionamento, mas não queira reter ou controlar ninguém. 7. Mantenha contato com quem nada possui ou quase tudo tenha perdido. A gente vai observar que a gente tem bastante, né? 8. Aquiete-se e faça silêncio interior a fim de ouvir o teu coração, tua intuição, sua alma. 9. Cultive a fé, dependente do rótulo religioso que tenha ou não abraçado. Não importa a religião, cultive a tua fé. 10. Encontre prazer nas coisas simples da vida. O mais legal. Mas eu vou ler mais uma cartinha aqui da nossa equipe espiritual, da nossa vovó Maria, que também ela fala do apego. Então a gente tem que aprender, né, com essas cartas psicografadas, e não só dos benfeitores, mas das próprias pessoas, dos espíritos que nos conhecemos e que trazem um aprendizado a cada carta. Né? Se a gente for ler cada carta, traz um aprendizado. Se a gente podia aprender de janela, né? Como diz a Lu. A gente podia aprender de janela, mas é muito difícil, né, gente? Então, assim, ó, eles falam cada coisa, assim, que quando eles chegaram no mundo espiritual, que eles viram que, nossa, eles perderam tanto tempo com essas coisas mundanas, com bens materiais, e ele não deu valor à família. Então, assim, ó, há um arrependimento muito grande também, né? Então, assim, tudo eu tiro como uma lição, sabe?
Por isso que eu gosto de trazer as cartas também, porque são experiências dos nossos irmãos do outro lado que a gente também pode passar, né? Então a carta da avó, que não tem data, ela diz o seguinte: a escravidão aos desejos vos apequena e vos puxam para furnas escuras e sem saídas a princípio. A escravidão aos vícios vos aprisionam na crosta terrestre. A escravidão ao apego material vos torturam e cegam vossos olhos em direção à luz. Acordem, meus filhos, e busquem vossas essências, busquem a luz que habita dentro de vocês. Só o amor nos salvará. Procurem durante a sua caminhada desapegar dos desejos da carne e procurem olhar para o céu, entender que de lá nós viemos e para lá voltaremos. Busque o equilíbrio de vossos sentimentos e verão quando se torna mais fácil e leve a caminhada pelas pedras da vida. Só o amor compensa, só a luz brilha e só a caridade nos liberta. Vovó Maria, recadinho para todos nós. Agradeço a todos. Essa é a nossa reflexão do dia. Espero que tenha feito sentido para vocês. Agora vamos fazer uma oração para finalizar a palestra e começar os tratamentos. Deus, nos acolha, nos intua, traga clareza para os nossos pensamentos, discernimento para os nossos atos, doçura para o nosso coração, afabilidade para as nossas palavras. Fica conosco, Jesus, que queremos muito estar com você. Seja o propulsor da nossa caminhada, seja o timo do nosso coração, seja nosso modelo, nosso guia, nossa referência. Que assim seja.